Nona sessão extraordinária 2026, dia 7 de agosto de 2026. Registra-se em ata, com justificativa, a nobre vereadora Letícia, não está ausente, certinho? Passamos para o grande expediente da nona sessão extraordinária 2026. Por haver o quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos às 8h06. Agradecemos a presença de todos e a Casa de Lei. Solicito ao nobre vereador Davi Marques que proceda o texto bíblico, todos ouçam em pé. Provérbios 15, do 1º ao 3º. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém. Convoco a servidora secretária Ciciane de Abreu para secretariar os trabalhos. Passamos para o expediente da ordem do dia da nona sessão extraordinária 2026. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa da emenda modificativa número 02 de 2026 ao projeto de emenda de lei orgânica número 001 de 2026. Mensagem justificativa referente às emendas modificativas à lei orgânica municipal. As presentes emendas modificativas têm por finalidade adequar a lei orgânica do município aos princípios constitucionais da publicidade, transparência, moralidade administrativa e controle social, substituindo... Senhor presidente, só uma pausa, deixa eu pegar a capinha aqui do microfone. Acho que é isso que está dando... Senhor presidente, todos já tiveram acesso à mensagem justificativa e ela é um pouco extensa, já foi lida uma vez. Se Vossa Excelência concordar, a gente pode estar abrindo mão dessa mensagem justificativa e ir direto para a apreciação do mérito. Plenário, ok? A todos, autoriza? Zilmar. Quais são as emendas? A lei orgânica. Aquelas, né? Positivo? Ok. Ok. Solicito ao nobre vereador Alexandre Ribeiro, relator, ad hoc da comissão especial, que proceda com a leitura do parecer das emendas modificativas número 02 ao projeto de emenda de lei orgânica número 001. Esse aqui é o quê? É o parecer? Diante do exposto, em estrita observância aos ditames constitucionais que regem o processo legislativo, manifesto meu voto de forma favorável à aprovação do projeto à emenda à lei orgânica número 01/2006, reconhecendo os enormes avanços trazidos pela institucionalização das emendas impositivas e pelas regras da fundamentação. Já foi. É favorável, senhor presidente. Ok. Conceda a palavra ao vereador Silvio Dutra. Oi. Tem como suspender a sessão um minuto só para mim tirar uma dúvida aí, por favor? Claro. Vamos suspender por 2 minutos, 8h
8 e 11. Voltamos ao trabalho, os nossos trabalhos da nona sessão extraordinária 2026, às 8h12. A emenda modificativa número 002/2026 ao projeto de emenda de lei orgânica 001 está em discussão. Está muito genérico isso aí, eu não estou captando muito bem aqui, senhor presidente. Qual que é essa emenda específica, essa emenda aí? As emendas impositivas, aliás, emenda positiva não, porque foi falado aí na mensagem emenda impositiva. Eu falei, mas não é emenda impositiva. Tá. Que deixa de ser a sessão secreta para passa a ser sessão aberta. Tá. Tá, beleza, obrigado. Conceda a palavra ao vereador Alexandre. Nós temos aqui a emenda modificativa, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 39º e parágrafo 5º do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 39, parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6 e do parágrafo 1º, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal pelo voto favorável da maioria absoluta de seus membros. A perda de mandato do quê? Mandato eletivo? Tá, mas não é 2/3? Está mudando de 2/3 para a maioria absoluta? A maioria absoluta são 5. 5 votos, caça mandato? Não, absoluta é a maioria, metade mais 1. A maioria absoluta é 5. A maioria simples é a maioria dos presentes. Sim, mas assim, eu não me recordo de ter discutido isso aqui, sobre perda do mandato, a cassação de mandato. Vocês recordam de ter discutido perda de mandato? Votação? Mas aqui, ó. É só a questão das votações. Não, mas aqui está claro, ó. 39, parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 4 e do parágrafo 1º, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal pelo voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Essa redação é antiga. Então aqui tirou só o secreto. Aqui tirou só o secreto. Entendi. Tá, mas então essa redação aqui de maioria absoluta é o que já existia. Que não é o correto. Hã? Não, mas assim, a perda do mandato hoje é 2/3 na Constituição Federal. É 2/3 pelo decreto 201. É que a redação do nosso regimento interno está errada, entendeu? Sempre deu aquela confusão, 2/3
maioria absoluta. 2/3, maioria absoluta, entendeu? Mas isso aqui é a redação antiga. Hoje o que prevalece é o decreto 201, que é 2/3. Agora eu entendi. Aqui excluiu somente a questão da votação secreta desse artigo. Obrigado, senhor presidente. A emenda modificativa número 02/2006, projeto de emenda da Lei Orgânica 01/2026 está em discussão. Senhores vereadores, conforme já foi discutido, rediscutido, falado a todos os nobres pares, né, junto com o nosso jurídico, eu peço a vocês que votem urgência urgentíssima, e todos estão cientes aí que estão tendo a melhoria para os nossos projetos da Lei Orgânica e Regimento Interno. Claro, doutor Macedo. Doutor... Só para esclarecimento a todos, o artigo 55 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, ele traz: nos casos dos incisos 1, 2 e 4, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta. Então, o texto da Lei Orgânica, como está na emenda, ele está exatamente em consonância, em simetria com a Constituição Federal. Não existe nenhuma divergência com relação ao quórum. Doutor, mas sempre quando utiliza-se o objeto da perda do mandato, da cassação, da votação, é utilizado o decreto 201. Ninguém usa esse artigo 55. O decreto 201, ele fala que é de 2/3, que é a legislação federal utilizada hoje nesses momentos de cassação de mandato. Vereador, com todas as vênias, existem situações e situações. Aqui, quando no artigo 55 da Constituição, ele traz os incisos 1, 2 e 4. Perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições do artigo anterior. 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, são situações aqui que estão... Você tem o rito do 201/67 e temos o rito da Constituição de 88. Lembrando que a Constituição de 88 ela é posterior ao Decreto-Lei 201/67. Então, o que o 201/67 ele abarca? O que não está na Constituição, as infrações político-administrativas. Então, nós temos 2 tipos de perda de mandato, 2 tipos de votações que podem ocorrer nesta casa. Pode ocorrer da forma prevista na Constituição de 88, que ela vem prevista na Lei Orgânica. Em outras situações, pode acontecer a votação de perda de mandato na forma do 201/67. Tá, mas essa redação que está aqui, ela já não foi modificada. Ela está como estava antes, certo? Não mexeu nisso, só tirou a parte secreta. Exatamente. Como eu fiz a leitura anteriormente da Lei Orgânica, ela está exatamente como está na Lei Orgânica hoje e está exatamente em sintonia, né, com o que está na Constituição Federal, de acordo com a Emenda Constitucional 76 de 2013. Não, perfeito. O que foi extraído foi somente a parte do voto secreto, na questão de votação de cassação de mandato. A emenda modificativa número 002/2026 ao projeto de emenda de Lei Orgânica número 001/2026 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam em comissão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira votação. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem indicativa do projeto de emenda de Lei Orgânica número 001/2026.
Mensagem justificativa, nobres vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 46º da Lei Orgânica Municipal, vem à presença do egrégio plenário apresentar o projeto de emenda à Lei Orgânica 01 de 2006, o qual promove 2 aperfeiçoamentos pontuais, porém substancialmente relevantes na estrutura normativa do município. A institucionalização das emendas parlamentares impositivas e o orçamento municipal e a formalização dos requisitos para a convocação das sessões extraordinárias pelo prefeito. A Lei Orgânica Municipal é a Constituição do município. Toda vida, o político administrativo local, do orçamento, à convocação de sessões, das competências do legislativo, às prerrogativas do exercício. Está ancorada em suas disposições. Exatamente por isso, lacunas e omissões na lei orgânica não são inconvenientes burocráticos, são vetores de insegurança jurídica, de conflito institucional e de enfraquecimento do papel do Poder Legislativo. O presente projeto elimina... Só um pouquinho, senhor presidente. Vou partir para a leitura do parecer, haja visto a mensagem justificativa ser um pouco extensa. Senhores vereadores, concordam todos? Ok, plenário autorizou. Parecer legislativo, relatoria ad hoc. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2006, autoria mesa diretora da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, relator ad hoc Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira, data 3 de agosto de 2026. Emenda. Parecer legislativo, relator ad hoc, projeto de emenda à Lei Orgânica, número 01, convocação de sessão extraordinária, prazo mínimo de 48 horas para a ciência direta aos vereadores na hipótese de omissão do presidente. Constitucionalidade, ausência de ofensa à simetria, à separação dos poderes, à eficiência e razoabilidade. Dispositivo que amplia e não restringe a prerrogativa do Executivo. Conformação legislativa inserida na autonomia municipal, artigo 29 e 30 da Constituição Federal. Com a devida venha ao douto parecer que me antecede, manifesto desde logo respeitosa e integral divergência quanto ao único ponto de dissenso da propositura, a alegada inconstitucionalidade do prazo de 48 horas, previsto no parágrafo 10º do artigo 42º, a Lei Orgânica. Adianto a conclusão para que não paire dúvida, o dispositivo é constitucional, útil e ironicamente favorável ao próprio Poder Executivo, cuja liberdade se pretende, em nome dele, proteger. Do relatório, cuida-se do projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2026, de autoria da mesa diretora desta Casa, que promove 2 aperfeiçoamentos na Lei Orgânica Municipal. A institucionalização das emendas parlamentares impositivas à Lei Orgânica Orçamentária Anual e a disciplina dos requisitos formais para a convocação das sessões extraordinárias pelo chefe do Poder Executivo, artigo 2º e 3º. Sobre a propositura, foi lançado parecer que, embora reconhecendo o mérito global da matéria, opôs-se a um único dispositivo, o parágrafo 10º, acrescido ao artigo que trata das sessões extraordinárias, reputando-o inconstitucional, sobre os prismas formal e material, por exigir prazo mínimo de 48 horas para que o prefeito, diante da omissão do presidente da Câmara, dê ciência direta aos vereadores. Recomendou-se ali a supressão do parágrafo. É contra essa conclusão e apenas contra ela que se insurge o presente parecer. Passo a fundamentação, não sem antes registrar o vício de forma que a todos escapou e que esse sim precisa ser corrigido. Do erro material de remissão. Antes de adentrar o mérito constitucional, impõe-se sanear defeito de técnica legislativa que, se não corrigido, compromete a própria eficácia da emenda. Os artigos 2º e 3º do projeto e a respectiva justificativa reportam-se reiteradamente ao artigo 42º da Lei Orgânica como sendo o dispositivo que disciplina a convocação de sessões extraordinárias. A remissão está equivocada. Com efeito, é o artigo 28º da Lei Orgânica do município de Guarantã do Norte que regula a matéria. Seu parágrafo 6º trata das formas de convocação da sessão extraordinária, inclusive por iniciativa do prefeito. E seu parágrafo 7º impõe a restrição de pauta e a indicação de ordem do dia.
Não há, na topografia da Lei Orgânica Municipal, correspondência entre o artigo 42º invocado no projeto e a matéria efetivamente disciplinada. Trata-se, portanto, de erro material manifesto. O projeto altera e acresce parágrafos ao artigo errado. O vício, contudo, é puramente formal e plenamente sanável. Recomenda-se por emenda de redação a substituição de todas as remissões do artigo 42º pelas remissões do artigo 28º, nos artigos 2º e 3º do projeto, e na emenda ajustando-se, por consequência, a remuneração dos parágrafos acrescidos. Aproveita-se para registrar segunda impropriedade correlata. O artigo 2º anuncia alterar o inciso 1º do parágrafo 6º, mas apresenta um texto novo sobre o rótulo do parágrafo 2º. A numeração do inciso deve ser harmonizada com o dispositivo efetivamente modificado. Corrigidos esses pontos, a propositura ganha a rigidez formal que o mérito já lhe garante, devendo constar o inciso 1º. Da plena constitucionalidade do prazo de 48 horas. O parecer divergente parte da premissa equivocada, sobre ela edificada toda a sua construção, a de que o parágrafo 10º seria uma amarra burocrática imposta ao prefeito. É precisamente o contrário. Basta ler o dispositivo sobre o parágrafo 10º, que não regula a convocação ordinária de sessão extraordinária. Cuida da hipótese excepcional em que o presidente da Câmara, provocado por pedido regular do prefeito, queda-se inerte. Hoje, sem a norma proposta, essa omissão é um beco sem saída. O presidente cruza os braços e a convocação legítima do executivo simplesmente morre na gaveta sem remédio. O que o parágrafo 10º faz é abrir uma via de superação dessa inércia, autoriza o próprio prefeito a dar ciência direta aos vereadores, contornando o presidente omisso, ou seja, o dispositivo cria uma prerrogativa nova em favor do executivo, onde antes havia apenas o vácuo e agora causa perplexidade, para que se pretenda proteger o prefeito, suprimindo justamente o instrumento que lhe confere poder. Suprimir o parágrafo 10º, como quer a divergência, é devolver ao presidente da Câmara o poder de veto pela omissão. O suposto remédio reabre a doença. Nesse contexto, o prazo de 48 horas não é obstáculo à urgência, é a contrapartida mínima de uma via excepcional, quando é o próprio executivo quem, sem a medicação da mesa, notifica diretamente todos os edis, e a exigência de uma antecedência mínima garante que a totalidade dos vereadores, e não apenas os que estejam à mão, tome ciência real da pauta e possa comparecer. O prazo protege a deliberação colegiada, não a inviabiliza. Da inexistência da inconstitucionalidade formal. Sustenta a divergência que a fixação do prazo ofenderia o princípio da simetria, porque os artigos 57 do parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 34 do parágrafo 4º da Constituição do Estado de Mato Grosso confiam a convocação a extraordinária apenas a critério material de urgência ou interesse público relevante, sem menção a prazo. O argumento confunde silêncio normativo com vedação normativa, e são coisas diferentes. As cartas federal e estadual não disciplinam a antecedência da convocação, porque essa é matéria de organização interna da Casa Legislativa, entregue ao seu regimento e à sua lei de regência. O fato de a Constituição não fixar prazo não significa que proíba o município de fixá-lo. Significa, ao contrário, que remeteu o tema ao espaço de conformação do ente federado. É o que decorre em solar clareza dos artigos 29º e 30º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que asseguram ao município auto-organização por lei orgânica e competência para legislar sobre assuntos de interesse local. O princípio da simetria incide sobre a estrutura essencial da separação dos poderes, não sobre cada minúcia procedimental do rito de convocação. Mais do que isso, o próprio parecer divergente se enreda em contradição insuperável para atacar as 48 horas. Invoca julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Note-se ainda que o paradigma de Rondonópolis sobre a ADI, também citado na divergência, trata de situação diversa e inconfundível da inexistência da inconstitucionalidade material. Não há invasão de competência nem afronta à eficiência. Alega-se na divergência a ofensa à separação dos poderes e ao princípio da eficiência, com apoio em julgado do próprio município de Guarantã do Norte. O precedente, porém, condena a exigência de prévia autorização ou aprovação legislativa para a prática de atos administrativos típicos do Executivo. Nada disso ocorre no parágrafo 10º. O parágrafo 10º não submete a convocação a qualquer autorização, aprovação ou beneplácito do Legislativo. Ao contrário, ele dispensa a intermediação do presidente da Câmara e entrega a iniciativa diretamente ao prefeito. Não há aqui o Legislativo tutelando o ato do Executivo. Há o Legislativo abrindo mão de sua própria mediação para que o Executivo atue sozinho. Invocar contra esse dispositivo a tese de que veda a tutela legislativa prévia é, com dolo, com todo respeito, inverter o sentido do julgado. A eficiência administrativa, princípio que a divergência diz defender, é servida e não ferida por uma norma que destrava a convocação diante do presidente omisso. Da razoabilidade do prazo com formação legislativa dentro da margem constitucionalmente admitida. Resta o argumento da razoabilidade, único que, com honestidade, merece um enfrentamento sério, sustenta a divergência de que 48 horas seriam demais para a urgência, sendo 24 horas o padrão consagrado. A objeção prova menos do que pretende. Primeiro, porque o prazo do parágrafo 10º não é o prazo geral da sessão extraordinária. Ele incide exclusivamente na hipótese residual em que o presidente da Câmara se omite e o prefeito precisa notificar, por conta própria, todos os vereadores. É a exceção da exceção, no rito ordinário, convocação regular. Deferida pela mesa nos termos do parágrafo 8º e 9º, nada impede a observância da praxe de 24 horas. O parágrafo 10º não revoga essa praxe, apenas cria um caminho alternativo para o caso patológico da inércia. Segundo, porque exatamente por dispensar o filtro institucional do presidente, é razoável e até prudente que essa via direta exija antecedência um pouco maior, assegurando que a notificação alcance efetivamente todos os edis. Registre-se por honestidade argumentativa que a jurisprudência que admite até a convocação oral em urgência urgentíssima. A objeção não procede, o parágrafo 5º, não cria tipo penal, não define conduta nova, não comina sanção. Limita-se a estabelecer que a não execução justificada das emendas impositivas implicará em crime de responsabilidade do agente público competente, nos termos da legislação aplicável. A cláusula final é a chave. Trata-se de norma de reenvio que apenas remete à legislação federal existente sobre a matéria, sem inová-la. O dispositivo não diz que é crime, reconhece que poderá sê-lo, se e quando incidir a lei federal competente. Havendo legislação federal aplicável, ela incidirá por força própria. Não havendo o dispositivo, é simples advertência sem eficácia autônoma. Em nenhuma hipótese há criação de crime pela lei orgânica. A técnica, aliás, reproduz o modelo federal das emendas impositivas, no qual a obrigatoriedade de execução vem acompanhada de remissão. A responsabilização nos termos da legislação própria. Não se está a municipalizar o direito penal, está-se a reconhecer no plano local consequência jurídica cuja fonte é contínua, sendo federal. Nada há aqui de inconstitucional. Constitucionalidade e conveniência. Nos mais, acompanha-se o acerto já reconhecido quanto ao restante da propositura. A institucionalização das emendas parlamentares impositivas é constitucional por simetria, conforme jurisprudência consolidada, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que admite a recepção pelas leis orgânicas municipais
do modelo do artigo 166 da Constituição Federal, observados os limites e parâmetros federais, a exigência de fundamentação e de delimitação de pauta para as convenções, ou melhor, para as convocações do Executivo. É medida moralizadora que organiza o processo legislativo e confere segurança jurídica sem criar embaraço indevido. São dispositivos que merecem de um todo prosperar. A emenda modificativa da substituição do voto secreto pelo voto aberto. Sobreveio à tramitação a emenda modificativa de autoria do vereador Zilmar Assis de Lima, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 39º e do parágrafo 5º do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal para substituir a votação secreta pela votação nominal e aberta das hipóteses, respectivamente, da perda de mandato de vereador e pela apreciação do veto do chefe do Poder Executivo. Sobre ela, cumpre a este relator manifestar-se e o faz com franqueza. A emenda merece integral acolhimento, longe de padecer de qualquer vício. Ela harmoniza a lei orgânica com a evolução do constitucionalismo pátrio. A emenda constitucional número 76/2013 aboliu o voto secreto do Plano Federal exatamente nessas duas hipóteses, a perda de mandato parlamentar e a apreciação de veto, consagrado a publicidade como a regra das deliberações parlamentares. O voto aberto densifica o princípio da publicidade, a moralidade administrativa e o controle social, permitido que o eleitor conheça a posição de cada edil, precisando precisamente nas decisões de maior relevância institucional. O sigilo, nesses casos, é o que tornou anacrônico. No plano municipal, a autonomia assegurada pelo artigo 29º da Constituição Federal não apenas autoriza com a marcha do ordenamento, recomenda a adoção de voto aberto, e aqui não há sequer atenção de que se discutir a respeito do parágrafo 10º, enquanto lá se cuidava do prazo. Aqui se amplia a transparência, valor que nenhuma Constituição repele. Se duvida da simetria, houvesse ela militaria a favor da emenda e não contra, pois o modelo federal hoje vigente é justamente o do voto ostensivo. O próprio Supremo Tribunal Federal há muito assentou que as deliberações parlamentares se regem ordinariamente pelo princípio da publicidade, sendo a votação pública instrumento dos mais significativos de controle do poder estatal pela sociedade civil. Conclusão e voto do relator. Do exposto extrai-se conclusão diametralmente oposta ao parecer divergente do parágrafo 10º, artigo 42º, não padece de vício algum, não ofende a simetria, porque o silêncio das constituições sobre o prazo é remissão à autonomia municipal e não vedação. Não ofende a separação dos poderes, porque não impõe autorização prévia alguma, antes ampliando a prerrogativa do Executivo. Não ofende a eficiência, porque destrava a convocação diante do presidente omisso, e não ofende a razoabilidade, porque a fixação de 48 horas para a via subsidiária e excepcional está compreendida na margem da conformação do legislador municipal. Vamos voto. Ante o exposto, voto pela constitucionalidade integral do projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2006, inclusive do parágrafo 10º acrescido do artigo que disciplina as sessões extraordinárias cuja manutenção se recomenda. B. Pela correção por emenda de redação do erro material da remissão, substituindo-se as referências do artigo 42º pelas referências do artigo 28º da Lei Orgânica nos artigos 2º e 3º da emenda, com o consequente ajuste da numeração dos parágrafos e do inciso alterado, bem como o ajuste no artigo 2º, que deverá constar no parágrafo 1º, pelo prefeito mediante solicitação formal e devidamente fundamentada. C. Pela aprovação do projeto com registro de que a objeção relativa ao artigo 1º do parágrafo 5º, caso suscitada, não prospera por tratar-se de norma de reenvio à legislação federal que não cria crime de responsabilidade. D. Pelo acolhimento da emenda modificativa número 2/2006 por constitucional e meritória.
a Emenda Constitucional 76 de 2013 e o artigo 37º da Constituição Federal, recomendando sua aprovação em conjunto com a propositura, observando o rito qualificado do artigo 46º da Lei Orgânica Municipal. É o parecer e o voto deste relator, senhor presidente. O projeto de emenda da Lei Orgânica 001/2006 está em discussão. Senhores vereadores, conforme já foi várias reuniões, já passamos pelo esse parlamento, eu posso a vocês, né, que vote de urgência urgentíssima, né, sobre essa emenda da Lei Orgânica 001/2026. Senhor presidente, questão de ordem. Concedo a palavra ao nobre vereador Zilmar. Aí foi feita leitura do parecer ad hoc e da emenda, das emendas tudo junto, isso é possível? Porque o parecer é uma coisa, as emendas é outra situação, ao meu entender. O que foi mencionado ali no parecer ali? É por isso que eu estou perguntando, porque eu vi que foi votado, agora retorna de novo essa fala das emendas. Para esclarecimento, foi lido o parecer e daí vai ser votado depois o projeto de emenda à lei orgânica, né? Então, já foi votada a emenda, né, já está aprovada e posteriormente vota o... Agora, então, foi feita a leitura do parecer. Agora é o parecer ad hoc. E agora a votação vai ser do parecer ad hoc, é isso? Pela pauta aqui, o que está é a votação do parecer ad hoc. Tá. Foi o parecer ad hoc que foi votado por todos, né? Exceto pelo senhor no dia da comissão. Positivo, meu nobre. O projeto da emenda da Lei Orgânica 001/2026 está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira votação com emenda. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de resolução 005 de 2026. Senhor presidente, eu voto a questionar. Aí, Vossa Excelência mencionou a votação das emendas, não foi no parecer ad hoc. O parecer ad hoc, eu sou contrário a esse parecer. Isso aí que está a divergência aí. Suspender a 8h43. Suspender por um momento.
Retornemos os trabalhos às 8h51. Conforme solicito a vereadora Maria Socorro, relatora da Comissão Especial que proceda com a leitura do parecer do projeto de resolução 005 de 2026, alteração do regimento interno. Solicito a Ciciane que possa ler a leitura do... Parecer número 1 de 2026, relatoria da vereadora Maria Socorro Leite Dantas. Relatório. Trata-se do projeto de resolução número 5 de 2026, de autoria da mesa diretora, protocolado nesta casa em 3/7/2026, que promove ampla reforma no regimento interno da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, MT, instituída pela resolução número 006 de 2010, alterando 34 dispositivos e acrescentando outros tantos, distribuídos em 12 eixos temáticos, a saber: 1. Aperfeiçoamento da estrutura das competências da mesa diretora. 2. Vice-presidência e substituições. 3. Comissões legislativas, estruturas, prazos e tramitação. 4. Participação cidadã com a criação da tribuna popular. 5º, sessões extraordinárias e sistema de deliberação remota, SDR. 6º, processo legislativo, retirada de proposição, adiamento e pedido de vista. 7º, direitos e deveres dos vereadores. 8º, convocação dos secretários municipais. 9º, assinaturas eletrônicas. 10º, ouvidoria do Poder Legislativo. E 11º, votação da ata. A proposição foi instruída com justificativa pormenorizada, na qual a mesa diretora expõe eixo por eixo os fundamentos de cada alteração, todas lastreadas em lacunas identificadas na prática legislativa, em incompatibilidades supervenientes com o ordenamento jurídico nacional ou em defasagem frente aos padrões contemporâneos de funcionamento das câmaras municipais. Nos termos regimentais, foi constituída a comissão especial para análise da matéria, cabendo a esta relatora a apresentação do parecer sobre a integralidade do projeto. O voto da relatora. Analisado o projeto de resolução 5 de 2026, em todos os seus termos, esta relatoria conclui que a proposição atende aos requisitos formais de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não havendo qualquer vício e a obstar-se o regular processamento. No mérito, as alterações propostas apresentam avanço institucional relevante, conferem maior segurança jurídica ao procedimento de vacância e substituição da mesa diretora e na presidência, disciplinam de forma técnica e proporcional o Instituto do Impedimento, modernizam a tramitação legislativa perante as comissões permanentes, com a incorporação de assessoria jurídica ao fluxo e a fixação de prazos mais rígidos e inexequíveis. Instituem a tribuna popular em bases claras e seguras, corrigindo as falhas estruturais de modelo anterior. Regulamentam o sistema de deliberação remota em consonância com a legislação federal superveniente e conferem tratamento adequado à atual, às licenças parentais, à convocação de suplentes, à assinatura eletrônica de atos e à estruturação da ouvidoria do Poder Legislativo, até então desprovida de regulamentação regimental própria, não obstante, criada há mais de uma década da Lei Municipal 1072 de 2013. Todas as modificações mostram-se compatíveis com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica do Município e com a legislação federal aplicável, notadamente o Decreto-Lei 2001 de 1967, no que concerne ao processo de cassação de mandato, e não importam supressão de garantias dos vereadores ou do devido processo legislativo. Ao contrário, o reforçam em diversos pontos, como na expressa vedação à formação de parecer tácito favorável por discurso de prazo e na exigência de fundamentação para o indeferimento de pedido de vista. Por tais razões, esta relatora manifesta-se pela aprovação do projeto de resolução 5 de 2026, na forma proposta pela mesa diretora, com a emenda modificativa adiante apresentada,
incidente sobre o artigo 28 da Resolução 6 de 2010, matéria correlata ao eixo temático relativo à mesa diretora e não contemplada na redação original do projeto. Da emenda modificativa, o artigo da Resolução 6 de 2010, em vigor atualmente, dispõe. Artigo 28. A eleição para o segundo biênio do mandato será realizada obrigatoriamente até a última sessão ordinária da sessão legislativa do ano anterior, em dia e horário especialmente determinado pelo presidente da Câmara Municipal, sendo os eleitos empossados no dia 1º de janeiro do ano subsequente, e seguindo a eleição, o mesmo procedimento e forma da eleição da mesa diretora na instalação da legislatura. Esta relatoria propõe a seguinte emenda modificativa para que o artigo 28 passe a vigorar com a seguinte redação. Artigo 28. A eleição para o segundo biênio do mandato será realizada obrigatoriamente em sessão ordinária no mês de outubro, na sessão legislativa do ano anterior, em dia e horário especialmente determinados pelo presidente da Câmara Municipal, sendo os eleitos empossados no dia 1º de janeiro do ano subsequente e, seguindo a eleição, o mesmo procedimento de forma de eleição da mesa diretora na instalação da legislatura. A alteração antecipa o marco temporal da eleição da mesa diretora para o segundo biênio, deslocando-se do encerramento do ano legislativo. Dezembro, período de maior sobrecarga de pauta, proximidade do recesso e concentração de votações orçamentárias, para o mês de outubro. Com isso, garante-se maior tranquilidade e previsibilidade ao processo eletivo interno, tempo hábil para o eventual recurso ou impugnação antes do início do novo biênio, e transição administrativa mais organizada entre a mesa diretora, cessante e a eleita, sem prejuízo do disposto quanto à posse, que permanece fixada para 1º de janeiro do ano subsequente. Conclusão. Ante o exposto, o voto dessa relatoria é pela aprovação do projeto de resolução 5 de 2026, na forma proposta pela mesa diretora da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, com a emenda modificativa número 1, ora apresentada ao artigo 28 da resolução 6 de 2010. É o parecer, Guarantã do Norte, 23 de julho de 2026, vereadora relatora Maria Socorro Leite Dantas. A emenda do projeto de resolução 005 de 2026 está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Silvio. Presidente, eu solicito a suspensão da sessão e eu peço para que seja feito conforme... Faz 9 anos que eu estou aqui no Poder Legislativo e sempre apresentado a emenda. Nesse caso específico, está dentro do parecer a emenda modificativa. E não estou me sentindo seguro. Eu peço para que seja suspensa a sessão, seja feita a emenda modificativa nos moldes tradicional do Poder Legislativo e que a gente vote a emenda, e não apenas o parecer, conforme está previamente apresentado. Positivo. Doutor Macedo. Oi. Só esclarecendo, 9 anos que está na Câmara e sempre foi feito de uma forma, não quer dizer que outra forma esteja errada, com todas as vênias, todo o respeito. Conforme o trecho final do parecer, e aqui não está sendo colocado em discussão e não vai ser colocado em votação o parecer. Dentro do próprio corpo do parecer, a nobre relatora, com maestria, a vereadora Socorro, propôs a emenda e no final ela, inclusive, coloca: este é o parecer com a aprovação da emenda modificativa ora apresentada. Então, juridicamente, não há nenhum problema em a emenda estar dentro do parecer, porque vai ocorrer a votação separada, o texto da emenda está completo, a alteração do artigo está completo. Mas, caso Vossa Excelência entenda que seja necessária uma burocracia maior, com fazer uma emenda separada, ter separado, destacar de lá, a gente faz também, mas juridicamente não há nenhuma necessidade, não existe nenhuma ilegalidade. Não é porque nunca se fez dessa forma que essa forma está incorreta. Inclusive, nós já estamos há alguns anos fazendo dessa forma em Peixoto, sempre que há dentro da comissão a emissão de uma emenda modificativa, e nunca houve qualquer irregularidade ou nulidade com relação a isso. O regimento ele não determina que tem que ser separado.
a emenda está proposta. Mas caso acham que há necessidade de se fazer separado, a gente faz também. Concedo a palavra ao vereador Silvio. Presidente, eu reitero o pedido para que seja suspensa a sessão, que seja feita a emenda. Não é um ato burocrático, pelo contrário, é uma segurança, porque nunca incorreu sobre problemas de cancelamento de sessões, uma vez que nós seguimos à risca o que o regimento interno diz. O parecer ele é apenas opinativo. Se nós quisermos simplesmente desconsiderar o parecer, vota contra enfim. E um detalhe importante, na última sessão nós podemos observar que o vereador Zilmar apresentou o parecer dele e logo depois o vereador irmão Alexandre apresentou um parecer ad hoc, ou seja, teoricamente desconsiderando o parecer do Zilmar. Então o parecer, se ele fosse uma segurança jurídica, não teria esse imbróglio. Por esse motivo eu peço para que seja suspensa a sessão, que seja feita a emenda como sempre fez, porque apesar do parecer apresentar a emenda modificativa, eu entendo, e assim como outros colegas também, que o parecer não é a segurança jurídica que nós precisamos. Eu peço para que seja suspensa e seja feita a emenda modificativa de acordo com o encaminhamento da parecerista. Concedo a palavra ao nobre vereador Zilmar. Essa era a insegurança que eu tive na votação passada. Votar junto no parecer uma emenda, mesmo sendo igual mencionou aqui o procurador desta casa, a gente fica um pouco inseguro. E tanto eu concordo aí com o vereador Silvio Dutra, que essas emendas têm que ser a parte do parecer. Oi, senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador Davi Marques. Eu gostaria aqui de colocar minha opinião em relação a isso também. Eu opino pela maioria, mas eu vejo, o vereador Silvio, também no meu entendimento, que nós estamos voltando à emenda e o parecer. Mas se suas excelências acham que todos concordem que seja feita a emenda, para mim também não vejo problema. Concedo a palavra ao vereador irmão Alexandre. Eu entendo que toda vez que um projeto é apreciado por uma comissão, o relator dessa comissão emite um relatório. E esse relatório é que é votado na definição lá da comissão. Esse relatório, ele representa, né, a aprovação ou não, o prosseguimento ou não da propositura. Eu comungo aqui com a fala do vereador Davi. Entendo que o rito adotado aqui não está sendo inconstitucional nem ilegal, mas defendo amplamente aqui a transparência e a clareza. Se há dúvida por parte de alguns parlamentares, eu defendo que a gente traga o maior meio de clareza possível, né, para que essas dúvidas sejam sanadas, né. Concordo, entendo que o rito não está sendo realizado de forma inconstitucional, mas ao mesmo tempo, se há dúvida de algum parlamentar, o que for pedido pelo vereador Silvio, né, ou qualquer outro parlamentar aqui, seja trago para que a transparência seja dada e a propositura alcance aí a sua votação. Queremos registrar a presença do nobre vereador de Matupá, Elisandro Tapeceiro. Seja bem-vindo nessa casa de lei. Vamos suspender, neste momento, 9h05 a sessão.
Ok. Voltamos aos nossos trabalhos às 9h32. Solicito à secretária DOC a leitura da mensagem da emenda modificativa 001/2026, por gentileza. Mensagem justificativa. A presente emenda modificativa tem por finalidade alterar o marco temporal para a realização da eleição da mesa diretora referente ao segundo biênio do mandato, transferindo-a da última sessão ordinária da sessão legislativa do ano anterior para o mês de outubro. A alteração busca conferir maior tranquilidade, organização e previsibilidade ao processo eleitoral interno, evitando a concentração da eleição no encerramento do ano letivo. Período normalmente marcado pelo acúmulo de matérias, pela apreciação de proposições orçamentárias e pela proximidade do recesso parlamentar. A realização da eleição no mês de outubro também permitirá tempo hábil para a análise de eventuais recursos, impugnações ou questionamentos, bem como favorecerá uma transição administrativa mais organizada entre a mesa diretora em exercício e a mesa diretora eleita. Ressalta-se que a presente alteração não modifica a data da posse dos membros eleitos, que permanece fixada para o dia 1º de janeiro do ano subsequente, mantendo-se igualmente o procedimento e a forma prevista para a eleição da mesa diretora na instalação da legislatura. Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 7 de agosto de 2026. Vereadora Maria Socorro Leite Dantas, que é a vereadora relatora, Veroni Maria Panceira e Gilmar Assis de Lima. A emenda do projeto de resolução 005/2026 está em discussão. Senhores vereadores, conforme foi pedido, né, então, da leitura, foi feita a parte, e que voto de urgência urgentíssima, né? A emenda do projeto de resolução 005/2026 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário que se manifeste. Declaro aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem do projeto de resolução número 005/2026. Senhor presidente, essa mensagem justificativa já foi lida em algum momento, não já? Foi? Foi feito na reunião das comissões, isso? Tá. Como foi disponibilizada para todos os parlamentares, se vossas excelências concordarem, bem, se não a gente vai dar um jeito de ler, mas são aqui aproximadamente 12 páginas com bastante conteúdo, e é mensagem justificativa. Se quiser que faça a leitura, agora eu solicito que nós possamos abrir mão da mensagem justificativa e irmos para a apreciação do mérito. Conforme já foi passado para todas as comissões, o plenário é soberano, vocês, eu acho que já todo mundo tem o conhecimento, né? Ok? Ok, então. Se caso haja dúvida, é para ler só o objeto que vai ser votado certinho, para poder todo mundo ter ciência do que está votando. Que a mensagem justificativa, ela só complementa ali no caso de explicações e fundamentações. O projeto de resolução número 005/2026 está em discussão. Então, conforme foi colocado, peço aos nobres pares aí, né? Então, a gente vamos para a votação, ok? O projeto de resolução número 005/2026 está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira votação.
Convoco para logo Isso aqui tinha ficado aqui, vou ver de onde é. Convoco para logo após o final nessa sessão, segunda votação do segundo projeto fica convocado. A sessão extraordinária. Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a todos a 9ª sessão extraordinária de 2026 às 9 horas. Oi. A nobre vereadora Veroni. Bom dia a todos. Como sempre foi falado, a primeira vez que eu sou vereadora, mas o que a gente sempre ouvia é que as CPIs dessa casa não davam prosseguimento por conta do regimento interno. Então, eu gostaria que fosse lido e registrado como estava o regimento interno em relação à questão das CPIs no regimento interno anterior e como ficou a alteração agora, para que a gente não tenha problemas quando for instaurar qualquer CPI nessa Casa de Leis. Não teve uma alteração específica, né? Isso aqui. É sobre CPI. Passar nesse momento esclarecimento ao nosso jurídico, doutor Macedo. Tá, estou verificando aqui a resolução, e tanto na comissão do regimento interno, quanto depois no próprio trabalho da comissão, criado especificamente do grupo de trabalho depois da comissão, não foi trazido nenhum ponto a respeito das CPIs, não foi identificado nenhuma falha com relação à tramitação de CPI. Tivemos algumas questões com relação à tramitação de processos que pudessem levar à perda de mandato de vereadores, que estavam todos irregulares, que foram identificados, mas assim, não foi trazido nenhum apontamento para, tanto no grupo de trabalho quanto nas comissões, com relação às CPIs. Então, não houve alteração no regimento interno com relação a isso. Por
porventura nós formos instaurar qualquer CPI aqui, nós não teremos problema, como sempre foi dito, inclusive nas redes sociais. Eu me lembro de ter visto vários vídeos, inclusive do Silvinho, dizendo que não deu andamento, não conseguiu dar prosseguimento em CPI, porque o regimento interno da Câmara precisaria de alteração. Não, Então, não foi identificado nenhum problema com relação à tramitação de CPI no regimento, na forma do regimento. Mas, assim, independente disso, se quiser se debater sobre isso posteriormente, não há óbice em apresentar uma nova alteração sobre isso, mas, a priori, não vimos nenhum problema. Talvez outrora pode ter ocorrido falha em tramitação, alguma coisa nesse sentido, mas, a priori, não identificamos nenhuma irregularidade no regimento, mas estamos sempre disponíveis para verificar e talvez aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado. foi? Não, não teve alteração Não. aqui. Ele está dizendo que não? É a atualização. Não, por causa- do Ministério Público não tinha questão de CPI. A questão do Ministério Público é com relação à tramitação de processos que pudessem levar à cassação de mandatos, que houve exatamente. E isto foi mexido, foi alterado, colocado em sincronia com o Decreto-Lei 201/67, inclusive remetendo o próprio regimento à legislação federal aplicável e tirado todas as contradições que haviam dentro do regimento, chocando com a lei federal. Não, da minha parte, assim, no dia que nós reunimos com o promotor, foi falado, inclusive, sobre as questões da CPI. Se tem o entendimento que nós não vamos ter problema para instaurar a CPI, da minha parte, sem problema, porque teve a CPI da Águas de Guarantã, não conseguiu dar prosseguimento. Teve outras CPIs aqui, não conseguiu dar prosseguimento por causa do regimento interno. Então, se está sendo dito que não teremos esse problema, eu me sinto contemplada, mas eu gostaria que isso ficasse registrado. O que acontece muitas vezes é que, por mais que haja um procedimento correto a ser seguido e a Câmara haja de forma correta, muitas vezes, infelizmente, existem intervenções externas, né? E como nós temos conhecimento atualmente, e essas atuações acabam prejudicando o próprio trabalho legislativo, mesmo sendo feito da forma mais legal possível, né? Então, assim, o que a gente pode dizer é que, do jeito que está o regimento interno, seguindo a legislação, fazendo tudo de forma correta, não existe nenhum impedimento para a tramitação de nenhuma CPI. Ok, então. Tudo esclarecido, nobres pares? Silvio Dutra. Ô, Veronil, eu acho então o seguinte, como já está em estágio avançado e estamos para a votação final, a gente vota então como está e depois a gente pede para que seja feita uma análise específica sobre a questão de CPI. Porque o memorando que o promotor mandou para cá era da cassação, né? Da cassação específica para ter atualização. Então, deixa registrado em ato o nosso pedido já, para que faça uma análise dos temas sobre as comissões processantes, né? A Comissão Processante de Inquérito, que é a CPI, e que, se for haver necessidade de atualizações, que seja apresentado um novo esboço, uma nova matéria para a gente votar posteriormente, né? Ok, combinado então. Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a 9ª sessão extraordinária de 2026, às 9h46. Já vamos começar outra.